Tá pronto? Então, boa noite. Meu nome é Rosilane, Rose, sejam todos bem-vindos, principalmente aqueles que chegam à nossa casa pela primeira vez, sintam-se abraçados. E aqui pra gente é uma alegria muito grande e esperamos que todos saiam daqui, os encarnados e os desencarnados, melhores do que quando aqui chegaram. Hoje a gente vai falar sobre o homem carnal e o homem espiritual. É sempre uma reflexão, né? A gente faz um estudo, traz aqui para compartilhar com vocês esse material que a gente estudou. Então, como referência, eu tenho o livro Evangelho segundo o Espiritismo, o livro de Dois Espíritos, a Gênese e o livro Há 2000 Anos, que é uma psicografia do Chico pelo autor espiritual Emmanuel. E aí, eu acho que é sempre interessante a gente buscar o que veio da última aula maravilhosa, que foi da quarta-feira que eu participei, que eu assisti, que foi a aula da Divina Sede Perfeitos, certo, Divina? Então, é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, eu quero fazer só o final do que ela falou, para eu trazer um link para a nossa aula de hoje. São características: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa terias disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que aos outros? Não fazem os mesmos aos pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Esse capítulo é sensacional. E depois ele dá prosseguimento, Kardec trazendo para a gente todos os esclarecimentos. A gente vai passar pelo homem de bem e os bons espíritas, olha aí, e as parábolas do semeador também. Excelente. Então, aqui a gente não vai ficar perdido, né? Porque a gente tem uma sequência. E quem vem nos acompanhando vai lembrar também de algumas partes que nós já trouxemos aqui para o nosso estudo. E aí, o que ele traz aqui com essa mensagem? Amar, amor. E não importa quem. Não importa que não seja da nossa família, aquelas pessoas que já estão no nosso convívio, mas aquelas pessoas do trabalho, aquelas pessoas da rua, aqueles vizinhos do condomínio, aqui da nossa casa, de qualquer lugar. Porque amar, que Jesus nos ensinou, é diferente de gostar. Você gosta de um time, você gosta mais de uma pessoa, você gosta de uma comida. Amar é obrigação de amar a todos. Não quer dizer que você quer aquela pessoa que é difícil no seu convívio diário. São coisas diferentes. A gente consegue compreender isso? Mas não desejar o mal, ajudar, não blasfemar, não falar mal, não aceitar a maledicência. Isso é amar. Além de outras coisas que a gente precisa fazer também. Então, quando a gente fala do homem carnal, existe uma trajetória que é o objetivo final, que é que nós possamos nos tornar um homem espiritual. Hoje nós somos espíritos vivendo uma experiência carnal. Esta é a explicação de Dr. Bezerra de Menezes. Nós temos que ter essa consciência da eternidade da nossa existência. Que chega a ser, né, não tem uma finitude, porque o espírito ele não desaparece. Então, a criação de Deus ela está muito bem explicada em A Gênese no capítulo 17. Quando se fala do fim do mundo, do juízo final, de tudo que é terminativo, na realidade não é que tudo vai se acabar. Aí a gente vai ver um pouco mais disso lá na frente. Então é importante que hoje nós possamos ter a consciência diária como um exercício diário
Quando a gente acorda, que a gente vai escovar o dente, que a gente se olha no espelho, entender que aquela pessoa física, na verdade, ela é um espírito que tem um histórico de reencarnação, que tem um objetivo final na sua existência, que é se burilar, que é a sua evolução espiritual, de forma que ele se torne um ser espiritual. Por que, então, que nós temos tantas tormentas e iniquidades? Porque Jesus nos explicou, lá no sermão profético, o que hoje nós estamos vivenciando. E é por isso que todas as vezes nós voltamos no passado para trazer os estudos para que a gente possa cada vez mais compreender onde nós estamos inseridos, tudo que está acontecendo dentro do planeta, tudo que está acontecendo ao nosso redor, que vem desde lá atrás, Jesus nos contando, deixando nos escritos dos evangelhos dos apóstolos, o que hoje nós estaríamos vivenciando. Então, nada do que está acontecendo hoje, na verdade, é uma surpresa. Na verdade, isso tudo nos foi dito por Jesus lá atrás. E aí, eu quero ler um pouco para vocês sobre uma parte que vem, uma parte que está no livro, no livro dos Espíritos. Kardec faz uma pergunta sobre a morte. Como que é o temor à morte? Então, para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor? Tendo elas diante de si o futuro. Porque a morte, ela não termina. Esse é o grande ponto. As pessoas que estão passando por situações muito difíceis e que, infelizmente, elas chegam ao ponto do suicídio, elas vão entender que as suas dores e todos aqueles problemas, eles não desaparecem com essa passagem. Eles se perpetuam e ela vai enfrentar um outro problema. Falece-lhes fundamento para semelhante temor. E aí, lá embaixo, o Espírito de Verdade fala: o homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. Por que ele fala isso? Porque o homem, ele busca a felicidade, ele busca o prazer na matéria. Ele ainda está muito preso à matéria. Ele tem pouco entendimento da sua condição de espírito. Então ele está preso ao dinheiro, ele está preso aos bens, mas na situação de vaidade. E quando a gente fala que ele está preso ao dinheiro, não é o dinheiro para pagar suas contas, para pagar o plano de saúde. Não, não é isso que a gente está falando. Isso é uma necessidade que nós temos e que precisa existir, para que nós possamos saldar as nossas contas. O que nós estamos falando é daquelas pessoas que dão mais valor ao dinheiro do que as outras evoluções morais. Aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro, aquelas pessoas que agem desonestamente por dinheiro, aquelas pessoas que têm inveja e que cobiçam o dinheiro e a situação financeira do outro, e principalmente aquelas pessoas gananciosas que têm muito dinheiro, mas que com esse dinheiro não faz uso do bem, não ajudam as pessoas que têm necessidade. Porque é para isso que também essas pessoas chegaram a essa encarnação bem, digamos assim, bem remuneradas, com bastante propriedades e bens, para que possa essa condição dar a ela uma missão de ajudar, de ser caridoso, de ajudar aquelas pessoas que estão necessitando. Então, essas pessoas que são muito presas ao dinheiro, essas pessoas são mais presas aos bens materiais. Os bens no sentido de vaidades, então fazem uso do dinheiro de forma irresponsável, de forma sem controle. Os prazeres da carne, então, são aquelas pessoas que sentem muito prazer no sexo, não tem nenhum tipo de responsabilidade ou de controle, mesmo estando casado, mesmo estando casada, continuam tendo relações fortuitas, porque procuram no prazer efêmero
a sua necessidade, saciar a sua necessidade, o seu desejo material. E, mais uma vez, são desejos e são gozos materiais que são efêmeros. Eu ia escrever e a gente começou a nossa prece. Então, qual a principal característica dos gozos materiais? Eles são efêmeros, eles passam. E aí, nessa trajetória, quando o homem deixa de ser carnal para ser um homem espiritual, todos esses desejos, esses gozos materiais, não saciam mais a sua felicidade. Quando o homem espiritual, quando o homem carnal alcança a posição de um homem espiritual, o que vai saciar a felicidade dele é o bem que ele faz. É isso que vai alimentá-lo, dia após dia. Então, ele não vai mais ter a preocupação de ter esses gozos materiais, ou seja, toda aquela parte de ansiedade, aquela parte de doenças, aquela parte de sofrimento, de dificuldade de relacionamento, tudo aquilo que faz um homem carnal sofrer, ele vai superar. Gente, sejam bem-vindos. Ele vai conseguir superar isso, porque para ele, o que vale para ele é aquilo que nutre o espírito. E o que nutre o espírito? É a paz, é o amor, é fazer o bem ao outro. E isso vai contagiando. Naquele último estudo, nós falamos que Paulo respirava homicídio e vingança. E aquela atmosfera que rodeava Saulo, não era Paulo, era Saulo ainda, contaminava as outras pessoas que ali estavam perto dele. Ao passo que, se você respira amor, se você respira caridade, se você respira serenidade, as pessoas que te rodeiam, elas vão sentir isso também. Elas vão gostar de ficar perto de você. E você vai passar a ser um exemplo para aquelas pessoas. Então, isso é parte da nossa tarefa. Qual é a minha tarefa? Hoje ainda, nós somos mais carnais, mais materiais. E cada um num estágio de evolução diferente. E desde que nós começamos aqui a frequentar e assistir às aulas e ir para a sala de cura, o que nós colocamos em prática no dia a dia? Porque, como a gente fala, ninguém vai entrar aqui e sair angelical. Mas nós precisamos cobrar de nós mesmos um passinho de cada vez, um degrau de cada vez, de menos carnal e mais espiritual. E isso a gente começa a fazer onde? Eu sempre falo isso para os meus filhos. Caridade a gente começa a fazer dentro de casa. Depois a gente faz para o vizinho de porta, para o porteiro, para a pessoa que está limpando a rua, no trânsito, e assim vai. Porque não adianta sermos muito bons aqui e sermos muito carnais em casa. Então, essa situação é para a gente poder refletir. Então, a gente sempre traz os ensinamentos do Evangelho para a nossa reflexão. E isso é importante, porque ao passo que nós não vamos dar um passo muito grande, nos tornarmos angelicais, nós não podemos ficar confortáveis e inertes na posição de espírito imperfeito ainda. Senão fica muito confortável e fácil falar, eu ainda sou muito imperfeito. A gente não pode ter essa desculpa. Nós temos que falar, eu estou na trajetória reencarnatória para me tornar um homem espiritual. Eu estou na minha trajetória encarnatória para que eu possa melhorar cada vez mais. Lembrando que essa é a nossa melhor encarnação. E a última também, antes de enfrentar a transição, que na realidade, a transição que nós estamos vivenciando, ela não é exatamente a planetária, mas é a transição dos que habitam a Terra. E isso fica muito claro, eu vou continuar lendo aqui para vocês o trecho da conversa em que Kardec recebe aquela resposta do espírito de verdade, em que ele diz:
Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida. Se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétuos. E o que tudo isso aqui leva? Ao adoecimento. Então, muito dos pacientes que estão com os transtornos mentais, de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico, tudo isso vem acontecendo e envolvendo as pessoas porque as pessoas estão presas nas questões materiais. E isso adoece. Tem uma outra pergunta no Livro dos Espíritos que Kardec faz. Será que nós ainda precisamos procurar a medicina na Terra? Se nós já sabemos que existem os benfeitores espirituais e as equipes de saúde espirituais, que estão muito mais evoluídas que nós? E aí o Espírito de Verdade responde que sim. Por quê? Porque hoje nós ainda somos muito materiais e muito carnais e nós precisamos ainda das medicações, dos tratamentos que aqui nós temos. A partir do momento que nós evoluímos para um patamar de homem espiritual, nós teremos mecanismos psíquicos que terão a mesma função, o mesmo efeito, digamos assim, que os medicamentos que nós temos hoje. Então, quando estivermos aqui, isso aí vai levar um tempo. Estamos no caminho. Então, é por isso que nós precisamos dessa medicina física. Mas então, o que eu tenho que fazer para que eu melhore? Para que eu melhore do adoecimento, para que eu melhore da minha doença, da minha situação psíquica, o que eu preciso fazer? Nós precisamos nos conhecer. Conhece-te a ti mesmo. E isso aí é uma questão de nós observarmos, tentarmos compreender quais são as nossas fraquezas, enxergar essas fraquezas e podermos corrigir essas fraquezas em nós. E isso vai nos ajudar quando nós estivermos aqui, recebermos o tratamento da espiritualidade e quando sair daquela porta a gente não voltar a cometer as mesmas atitudes que nos adoecem. A mágoa adoece. O ódio adoece, o aborrecimento adoece. E quando a gente estudou naquela quarta-feira sobre a paz interior, e que eu falei para vocês que quando a gente atinge a paz interior, nada nos abala. Mas atingir a paz interior é um caminhar. Então, Emmanuel, no livro, ele conta para a gente sobre, no livro A Luz nas Escolas, que é um trecho que eu queria trazer para vocês, ele nos conta que o homem, ele se aprisionou tanto dos bens materiais de toda sorte que ele vive numa situação tecnológica, numa situação de evolução material tão grande que é como se ele estivesse vivendo num castelo de muitas riquezas materiais, mas num vazio intenso de paz e numa sede enorme de amor. Ora, isso foi falado há muitos anos atrás, se não é o que a gente está vivendo agora. Essa semana nós estávamos na terça-feira, eu sou de uma família católica, eu sou a única espírita da minha família, e o meu irmão, a minha cunhada vão para lá, para minha casa, toda terça-feira com a mamãe fazer o terço e eu sento e faço o terço com eles, à noite. E aí, no final do terço, a minha cunhada estava contando sobre uma história que aconteceu num bairro aqui de Brasília, em que um adolescente ele fingiu ter sido sequestrado. Isso chegou no grupo do condomínio onde eles moram. E aí, quando começou a contar a história, apareceu uma e falou assim, se fosse o meu filho. O outro, se fosse a minha filha. O outro, isso é por causa do pai. Não, isso é por causa da mãe. E as pessoas começaram a criar um tribunal dentro do grupo de WhatsApp. As pessoas começaram a julgar a criança, começaram a julgar o pai, começaram a julgar a mãe. Depois um começou a brigar com aquele outro vizinho porque julgou. E eles foram contando, aquilo foi me dando uma angústia. Porque vejam vocês, nós passamos por uma pandemia em que muitas pessoas perderam entes muito amados. Nós sofremos muito. E a sensação que eu tive é que nós sairíamos daquela tragédia melhores.
mais humanos, mais solidários. E qual foi a nossa surpresa? O que aconteceu agora é um exemplo. Então não adianta nós rezarmos para os irmãos do Rio Grande do Sul e doarmos, né, casaco e cobertores para eles e mantimentos, se a gente não consegue tratar bem o nosso vizinho. É para fazer isso, tá, gente? É para doar tudo mesmo. Só quis dizer que isso não nos torna melhor, se nós não conseguimos tratar bem o nosso vizinho. E grupo de WhatsApp não é tribunal e nem nós somos juízes. A gente não está aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui minimamente para ajudar. E aí até no final eu brinquei. Eu falei, e a sua mensagem, cunhada? Não foi assim, ó, terço, 19 horas na terça-feira? Não teve isso, né? Como se fosse convidando todo mundo para tentar mostrar que nós estamos aqui para nos ajudar. E isso foi algo que aconteceu com uma outra pessoa que ninguém conhece. E eles começaram ali a brigar entre eles. Então isso é muito ruim. E isso acontece num grupo de WhatsApp de vizinhos, no grupo de WhatsApp do trabalho, no grupo de WhatsApp da família. E nós não devemos criar esse tipo de situação. Por quê? Porque quando a gente cria, todo mundo sai da sua paz, né? Daquele momento ali de tranquilidade, cria, gera ali uma atmosfera de negativa, de raiva, de rancor, né, de pensamento ruim, e aquilo ali invade os lares, envolve as famílias, cria em volta do prédio essa energia, essa nuvem preta, e isso não faz bem para ninguém. Adivinha o que vai acontecer? Vão adoecer, porque nós somos energia pura. E se existe essa circulação de energia ruim, vai acometer os órgãos, porque a doença começa no espírito e ela se exterioriza nos órgãos, no corpo, né? E seguindo aqui, nós temos então porque as tormentas e as iniquidades, porque o sofrimento e o adoecimento, dos desejos e gozos materiais, que é isso aqui que causa tudo isso aqui para cima, das dificuldades das relações interpessoais, esse exemplo que eu dei, isso acontece também entre marido, mulher, entre irmãos, enfim. E aí, eu queria trazer para vocês o sermão profético, ele está no capítulo 24 de Mateus, do Evangelho de Mateus, e é o mesmo que está aqui no diálogo de Jesus com os mártires, em O Livro há 2000 anos. Quando os cristãos foram lançados pelo senador Públio Lentulus, que depois, graças ao grande amor de Lívia, ele se tornou o nosso amado Emmanuel, ele se purificou, ele evoluiu e hoje ele é um dos nossos mestres que esclarecem, né, toda a história e o evangelho de Jesus para a gente. Então, quando Lívia, para quem não leu o livro, eu não vou dar todo o spoiler, é muito interessante ler, há 2000 anos. Lívia, que era a esposa de Públio Lentulus, ela troca de vestimenta com a sua ajudante, era a ama, né? Era a ama que falava? Era, né? Com a sua ama, ela troca de lugar e aí ela é lançada às feras e, junto com os demais ali, ela morre naquele círculo de horrores. E eles são recebidos como mártires por Jesus Cristo. E Jesus tem um diálogo muito longo, mas eu quero trazer alguma parte desse diálogo, porque esse diálogo é exatamente semelhante ao sermão profético. E aí, Jesus, ele fala assim, ele recebendo essas vítimas, né, que se tornaram mártires, ele diz: vinde a mim, vós todos, que semeaste com lágrimas e sangue, na vida celeste do meu reino de amor à verdade, nas moradas infinitas do Pai, a luz bastante para dissipar todas as trevas, consolar todas as dores, redimir todas as iniquidades. Glorificai-vos, pois, na sabedoria e no amor de Deus Todo-Poderoso, vós que já sacudistes o pó das sandálias miseráveis da carne. Então ele traz uma esperança para aquele que desencarnou, naquele momento.
E isso conversa com o que a gente leu no início sobre o temor da morte do Livro dos Espíritos, que está na questão 941. Quando a escuridão se fizer mais profunda nos corações da Terra, determinando a utilização de todos os progressos humanos para o extermínio, para a miséria e para a morte, derramarei minha luz sobre toda a carne, e todos os que vibrarem com o meu reino e confiarem nas minhas promessas ouvirão as nossas vozes e os apelos santificadores. Ora, Jesus foi receber aqueles que pereceram naquele círculo de horrores e trouxe esse alento. Pela sabedoria e pela verdade, dentro das suas revelações do Consolador, o Consolador prometido, o Espiritismo, que traz luz para todos nós, por meio do Evangelho redivivo, novamente o mundo para as criaturas desnorteadas no caminho escabroso, através das vossas lições que se perpetuarão nas páginas imensas dos séculos por vir. E aí, para o final, ele fala: trabalharemos com amor, na oficina dos séculos por vindouros. Reorganizaremos todos os elementos destruídos. Examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando material passível de novo aproveitamento. E quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos, olha essa mensagem, ou seja, por isso que a transição é dos seres que habitam a Terra, porque enquanto não tiver vivo em nossos corações o Evangelho de Jesus, tal como ele nos ensinou, na fraternidade, no bem, na paz e na justiça, nós não vamos terminar essa transição. Cada um de nós precisa ter. E na seleção natural dos espíritos, aqueles que forem mais radicais e não conseguirem evoluir, então eles vão ficar em outra morada, certo? E aí ele diz: e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, convulsões renovadoras, não é o que nós estamos vivendo? Organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do homem espiritual. É essa a proposta, é esse o objetivo final, e é aí que nós vamos chegar, no homem espiritual. Então, para isso, voltando no início da primeira pergunta, qual que é a nossa tarefa nesse momento? É a reflexão de nós mesmos, é a reflexão diária, como Santo Agostinho nos dizia, que ao final do dia deitássemos a nossa cabeça no travesseiro e pudéssemos pensar em toda a nossa trajetória do dia, onde que nós tropeçamos, onde que nós podemos melhorar, o que nós precisamos corrigir, mas nessa busca incessante de mudar. Nós não podemos ficar inertes com a desculpa que nós ainda somos imperfeitos, não é? Então, no capítulo 18, ele fala em A Gênese exatamente sobre chegados os tempos. Quais são os tempos? Esse que eu acabei de ler. Está no livro A Gênese, capítulo 18. É esse tempo de convulsões, esse tempo que nós estamos vendo tantas coisas acontecendo, né? Enchentes, catástrofes naturais, tudo que está acontecendo de violência entre as pessoas, de entrega aos vícios. Nós vemos pessoas que vivem materialmente, sem pensar na sua condição de espírito, e não para ajudar o outro, não para refletir. Dentro das relações pessoais, cada vez mais conflitos, menos paciência. Mas o que Jesus espera da nossa evolução já para agora, nesse momento, é que nós busquemos a serenidade do espírito. Essa é a evolução. E a evolução espiritual, ela é sempre de duas asas voando para cima, um avião voando para cima, em que tem uma asa da moralidade e a asa da inteligência. Muito nós desenvolvemos da inteligência, o homem conseguiu muitos avanços tecnológicos, na ciência, mas nós estamos cada vez mais perdendo jovens, se suicidando, nós estamos cada vez mais separando
nós estamos cada vez mais vendo famílias destruídas, jovens totalmente obsidiados e perdidos, com vários tipos de ideologias, e tudo isso é o quê? É a ausência de Deus, é a ausência de Jesus e é a materialidade sobressaindo a espiritualidade. Então eu deixo aqui para a nossa reflexão diária de o que eu estou fazendo para melhorar a minha condição de homem espiritual. Que Jesus abençoe a todos nós e que hoje nós possamos estar abertos a receber o que a espiritualidade preparou para nos dar com muito amor e carinho. Muito obrigada.